Uma criança com uma doença rara e sem cura. Um medicamento que pode fazer toda a diferença na qualidade de vida dela. Você vai ver agora a história da primeira família brasileira que conseguiu, na justiça, a importação de um medicamento que custa mais de 2 milhões de reais. Uma luta que está prestes a ter um final feliz. A repórter Elaine Cortez conheceu esse lar que agora está cheio de esperança. Pela casa, corredores silenciosos. Ela era uma criança muito doce, mas muito silenciosa e movimentos praticamente nenhum a partir dos 45 dias de vida, embora nós tivéssemos feito gravações dela bebezinha perfeita. Na cozinha, o babador e a cadeira ainda aguardam a primeira papinha. Quando se tem um filho especial, você realmente se reinventa. Isso tem que ser rápido, porque ele precisa de você. Mas, ao mesmo tempo, você também melhora, porque muda as suas expectativas e a gente vê o tamanho do amor que é. É incondicional, né? O amor do pai, da mãe, por uma criança, seja ela como for. E no quarto, aparelhos que mantêm Mariana viva. O aparelho da tosse, que é fundamental, ele auxilia na expectoração, o aparelho de ressuscitação manual. O oxigênio é fundamental para momentos em que há desaturação, ele tem que estar à disposição. Tem também o aspirador. Esse é a estrela do show, porque como a criança não deglute, ela precisa ser aspirada. Tudo isso, todos esses equipamentos que ela disse, além dos profissionais que trabalham aqui diariamente, só é possível por conta do plano de saúde. Mariana tem quase 2 anos e o corpinho quase tão frágil quanto de um recém-nascido. Como a doença afeta o neurônio motor, embora ela tenha sensibilidade absoluta e percepção absoluta, ela não tem nenhum impulso que sustente movimentos. Mariana fica sem a máscara de ventilação apenas por alguns segundos. É o tempo que a família tem para ver o rostinho dela sem nenhum aparelho. Ela tem a inteligência preservada, reage com intensidade aos estímulos, mas é diferente da maioria das crianças de 1 ano e 7 meses. Ela tem demandas de uma criança que hoje tem 1 ano e meio, então ela é muito inteligente, é uma menininha alegre, ela quer participar com a família das atividades, ela quer ir para o jardim do prédio, mas eles têm uma condição de fadiga muito extrema. Ela necessita 100% de terceiros, é uma dependência plena. A menina nasceu com amiotrofia muscular espinhal, a AME, uma doença genética considerada rara que acomete 1 a cada 10 mil pessoas. Entre outras consequências, a disfunção prejudica o tônus muscular e compromete músculos fundamentais, como os responsáveis pela respiração, por exemplo. Por ser uma doença degenerativa, a tendência é que os sintomas fiquem cada vez mais graves. Ocorre então a perda total dos movimentos ou a parada de órgãos vitais. O risco é o de morte. O risco é da doença vencer. Esse é o risco. Existem 4 subtipos da doença que não tem cura e é progressiva. O tipo 1, que Mariana tem, é o mais grave. Aparece logo após o nascimento, nos primeiros 6 meses de vida. É muito difícil enfrentar o baque, o luto da notícia de que você tem uma doença sem manejo, sem cura e com uma expectativa de vida. Você pega o diagnóstico e uma sentença de morte junto. Opa, não. E uma grande aflição que nós passamos também foi por não encontrar médicos e profissionais especializados nessa doença. Chegamos a ouvir muitas coisas, como, por exemplo, aproveitem esse curto tempo, tirem fotos para poderem depois lembrar. Aceitem que não terão uma filha adulta. A descoberta de um medicamento pode oferecer uma expectativa maior de vida e com mais qualidade para crianças como Mariana. Trata-se de um remédio fabricado na Suíça, com participação americana em parte dos estudos e comercialização. Não sei se ela conseguirá ter a condição de andar, mas
certamente conseguiremos que ela consiga sentar com controle de tronco, né? Que ela possa ir para a escola. O remédio está na fase final de testes. Pela eficácia nos resultados apresentados até agora, já tem a licença das principais agências regulatórias do mundo para ser aplicado também em pacientes da doença que não estão participando da pesquisa, desde que o pedido seja feito por um especialista. Retirar essas crianças da condição muito crítica de degeneração franca para um processo de estabilização e, consequentemente, com ganhos motores. É uma bênção para quem tem fé. Eu acredito que a fé é a única saída para que a gente aguente. Eu costumo dizer que eu pedia um milagre. O milagre aconteceu, nós estamos aqui reagindo. Em 100% dos casos, ou seja, todos os pacientes que fizeram uso desse medicamento apresentaram melhora ou estabilidade dos sintomas. Um marco na medicina e um capítulo de muita expectativa na história de cada um. Na história da Mariana. O desafio das famílias que lutam todos os dias por um pouquinho mais de qualidade de vida é o direito a esse remédio. Leis garantem que a saúde pública e também a suplementar sejam financiadoras de remédios de alto custo como este. Mas, na prática, o tempo de briga judicial é longo. Um tempo que, em geral, não se pode esperar. Governos e empresas de convênios médicos relutam com vários recursos. O direito é subjetivo, né? Não existe uma resposta exata quando se pede alguma coisa na justiça. Um pedido desses envolve isso, um pedido de liminar, de uma resposta imediata, ainda que temporária. Foi essa que a gente conseguiu. Esta juíza, tão acostumada a decidir pela vida de tantas pessoas, sentiu a angústia de estar do outro lado, uma mãe em busca da justiça. Nós pensamos assim, como o plano de saúde nos socorre, né, nas questões de saúde, e socorre a Mariana no home care, nos cuidados do dia a dia, pensamos em pedir judicialmente esse socorro também para o custeio da medicação. É o único tratamento que existe. Então, nós judicialmente pleiteamos que o plano de saúde custeasse a importação do remédio. O processo para encontrar caminhos legais possíveis demorou. E, independentemente das nossas profissões, nós entramos com uma ação que é comum. Entrar com uma ação contra o plano de saúde é disponível para qualquer pessoa que tenha um plano de saúde. E se não tiver, é dever do poder público também garantir a qualquer pessoa o acesso à saúde, ainda que seja por meio de aquisição de remédio importado que o Brasil não consegue produzir. A liberação ocorreu em dezembro de 2016. Os planos de saúde foram obrigados a custear a importação do remédio. O valor chega a $125 mil por ampola, ou seja, o tratamento só na primeira etapa ficaria em mais de R$2.300.000. Os entraves para importar o remédio, que ainda não é comercializado pelos meios convencionais no Brasil, se estenderam até o último instante. O plano de saúde recorreu da liminar, mas não criou óbice para cumprir a liminar. Então, eles depositaram o valor da importação do remédio de acordo com o que a importadora apresentou como orçamento. O que eu senti quando eu recebi a notícia da chegada do remédio foi a emoção evidente de ter uma esperança concretizando. Só que eu recebi o impacto seguinte dizendo, olha, mas não podemos retirar porque aumentou a alíquota do imposto. 2 impostos. Para conseguir liberar o remédio da alfândega, os pais tiveram de investir R$54 mil só com o excedente do imposto aqui no Brasil. Se nós não tivéssemos conseguido uma mobilização familiar, até muitos amigos até se emocionaram com a situação, nós não teríamos como retirar o remédio, porque é um imposto devido, é uma tributação. E aí nós teremos que aguardar o trâmite burocrático do plano. Provavelmente não, eles vão reembolsar, porque estão cumprindo a liminar devidamente, mas tem a demora. E a demora para Mariana é um veneno. Finalmente, Mariana receberá a primeira infusão no próximo fim de semana. Estamos ansiosos, aguardando boas respostas para ela, né? E para os outros também, certamente terão.
Serão 4 doses na fase inicial, sendo 3 com intervalos de 15 dias e a última 30 dias após a terceira. Depois, o tratamento deve continuar por tempo indeterminado, com uma aplicação a cada 4 meses. Se nós interrompermos em algum momento o processo de tratamento, nós correremos o risco da doença retomar o seu curso inicial e, portanto, a sua gravidade, com seus desfechos não adequados. O coração da mãe, difícil explicar. Tá escondido, não sei onde ele tá, porque ele já ficou tão pequenininho. Ele bate ali dizendo, ó, tô por aqui, não tem como. Eu sonho, eu ando pela casa, eu beijo essa criança, eu pulo, eu tô bem emocionada. Falta pouquinho, né? Falta pouquinho e ansiosa para ver os resultados disso tudo. Eu acredito que a gente tem aí uma luz grande pela frente. A expectativa dessa e de tantas outras famílias brasileiras que enfrentam a doença é de que a Anvisa possa reconhecer e registrar o medicamento, o que significaria que o produto, o remédio poderia ser comercializado dentro do Brasil, não seria necessário importação e, principalmente, abriria caminho para a incorporação pelo SUS. Será a primeira dose de esperança para uma vida inteira. O nome do remédio é sugestivo, né? Tem essa sonoridade. É uma grande esperança. Eu sempre tive. Cheguei a balançar um pouquinho, porque é um desafio muito grande. O medo, às vezes, ele tenta nos vencer. Mas não vence, não vence. Eu tenho certeza que você deve se perguntar, assim como eu, por que tanta burocracia, por que tantos impostos, principalmente quando envolve a saúde e a vida de tantos brasileiros. É inaceitável que a gente tenha um país com proporções gigantescas como o Brasil, com riquezas tão grandes como nós temos no nosso país, e mesmo assim a gente tem que lutar tanto para conseguir aquilo que deveria ser o nosso direito, que está inclusive na Constituição brasileira. Mas a gente vai mudar isso, se Deus quiser.